Continuando aqui, agora eu vou fazer essa parte do olho, pegando o H. Vou fazer a base aqui com H. Vou deixar marcada aqui a sobrancelha, para não tampar aqui a referência que eu já tinha deixado. Já bem marcada. E vou passar H na base todinha aqui. Eu vou passar o H já nessa base todinha, tá? Desse lado aqui. Agora já vou passar nessa parte aqui. Vou passar o papel. Deixar bem lisinho. Deixar bem lisinho. Agora, com o HB, com a ponta fininha, já vou vir marcando as partes do olho aqui já. Vou usar o esfuminho também e vou tirando um pouco as marcas. Vou deixar bem marcado o olho já. Essa parte a gente tem que fazer com bastante cuidado para não ficar fora aqui, tá? Como essa parte do rosto ela é mais lisa, a gente não faz textura não, você pode ver que fica lisinho, tá bom? Vou marcar já essa parte do olho aqui, ó. Por enquanto só estou marcando, tá? Depois eu vou vir com a lapiseira com grafite 4B e vou realçar bem aqui. Dá uma base aqui com o 4B mais claro um pouco. 4B não, desculpa. Com a HB. Passo um pouco de esfuminho para tirar a marca. Dá uma escurecida aqui também. Depois que eu passei o HB aqui e tirei bem as marcas com o esfuminho, agora a gente já vai vir já com a lapiseira com grafite 4B e a gente vai vir realçando todas as partes aqui escuras. A gente já vai vir fazendo o olho já direto. Vou passar bem forte, fazendo um contorno bem certinho aqui, ó. E vou lá nos cílios, eu já vou fazendo os cílios aqui, ó. Que a gente vai engrossar bem. E essa parte tem que tomar muito cuidado para não sair fora, porque senão a gente estraga o desenho. O olho fica feio. Então eu já vou começar puxando aqui os cílios. Uns mais longos.
Igual eu já ensinei vocês, fazer com a ponta bem fininha, puxando, embaixo grosso e em cima a gente vai afinando. Uns menores, o outro vai subir mais, de acordo com a nossa referência. Já faço a linha de trás aqui também. Vou deixar bem marcado, tá? Aqui atrás, ó. Posso passar um pouco o esfuminho para tirar um pouquinho a marca. Dar uma desfocada aqui. Continuo puxando alguns bem fininhos. Já vou vir fazendo a sobrancelha já. A sobrancelha é bem escura e ela não tem muitos fios marcados aqui pra gente não. Então, como ela é mais dando mais sombra só, eu já posso vir direto com o 4B, já fazendo ela já. Só vou deixar saindo pra fora um pouquinho, alguns fiozinhos bem suave. E ela aqui é bem quadradinha aqui, ó. Aqui eu aperto bem. Agora eu venho com o pincel de cerda dura e tiro um pouco as marcas e deixo bem impregnado o grafite aqui para ficar bem escuro. A gente vai trabalhando dessa forma. Ela é bem larguinha. Vou passando e vou escurecendo com... tirando as marcas também com esfuminho. Eu tenho que tirar as marcas para deixar essa sombra aqui, ó. Agora a gente vem reforçando essa parte do olho aqui, ó, com 4B também, com a lapiseira. Tomando bastante cuidado para não sair fora aqui. O círculo tem que ficar bem certinho, essa parte aqui, ó. Então, olha só, a gente vai forçando e fazendo para dentro um pouquinho, tirando o peso da mão um pouco, ó. Eu só aperto mesmo nas bordas, depois vou tirando o peso da mão para dentro, fazendo alguns pontinhos para dar esse efeito ali. E essa parte que também é bem escura, a gente pode apertar bem para fazer essa bolinha aqui. Então vou apertar aqui bastante. Olha como é que ela já vai destacando. Aqui também é bastante sombra. Repare que ele já vai dando um efeito aqui de... o brilho aqui, né, no olho. Vou colocando grafite até chegar no ponto que eu quero. Passar um pouquinho de esfuminho para tirar um pouco as marcas. Aqui também eu passo tirando as marcas aqui do círculo aqui que eu fiz, dessa parte aqui. E continuo. Aqui no canto também é bem escuro. Eu aperto bem. A parte de baixo também bem marcada. E eu venho fazendo, ó. Vou passando e esfuminho.
Eu nunca deixo o traço seco, só coloco ele e tá bom. A gente vai sempre colocando e tirando as marcas, porque senão fica muito feio. Aqui com a própria sujeira eu vou fazer sombras, tirando as marcas também, e deixo só um brilho ali, ó. E continuo com o 4B, agora fazendo, puxando a parte de baixo aqui, ó. Puxo e a ponta saindo fininha, tá? Não pode sair grossa não. Pode ver que eu puxo de uma vez só. Alguns vai ter que ser um pouco mais longo, ó. E uns bem pequenininhos. Aí agora com o 2B, eu vou fazer só uma sombra aqui embaixo. Uma ruga pequenininha. E venho com o esfuminho, tiro as marcas. Agora com lápis borracha, eu vou dar uma clareadinha aqui nesse brilho. Só dar uma clareadinha em alguns pontinhos aqui só. Fazer umas batidinhas para dar só um brilho bem pequeno. Quase nada ali. Agora com a 2.3, eu vou fazer um pontinho de brilho aqui, ó. Vou colocando, vou apertando aqui no mesmo lugar. Só para dar esse brilho ali. Então não tem muita coisa agora para fazer aqui não. A gente já vai vir agora pro nariz. Vou continuar com o H, vou preencher a área do nariz todinha. Depois a gente ainda vai voltar aqui. A gente vai fazer o acabamento no desenho todinho. A gente vai reforçar alguns pontos. Aqui eu vou passar o H no nariz todinho. Como esse desenho ele é mais liso, eu posso fazer isso. Eu posso preencher com lápis e depois vir fazendo o acabamento. Igual eu fiz aqui, ó, nessa parte aqui. Só vou preencher a área todinha e depois vou passar papel. Agora que eu já passei o H nele todo, eu vou alisar, deixar lisinho. Agora eu venho trabalhando no lugar que tiver mais escuro, a gente vem passando HB só nas partes que a gente quer que vai escurecendo aqui, ó. Então a gente já vem com HB nessa parte aqui, fazendo sombras aqui em cima. Movimento curto. Eu vou preenchendo a segunda camada. E agora eu já vou passando esfuminho, que eu vou colocando aqui de acordo e vou escurecendo, ó. Só que eu tenho que tomar cuidado para não colocar muito grafite, por isso que eu vou por camadas, tá? A gente vai fazendo texturas agora. Cada um tem uma forma de desenhar. Eu sempre vou fazendo por camadas, até eu chegar no ponto que eu quero. Essas primeiras camadas que eu vou colocando grafite,
eu não preocupo muito em fazer a textura não. Eu só preocupo com a tonalidade que eu quero. Continuo só colocando grafite aqui, para dar uma escurecida já nessa segunda camada. E vem passando esfuminho também. Agora eu já vou vir com 4B na lapiseira e já vou escurecer essa parte aqui. Dá para eu ter uma noção do grafite escuro aqui no desenho. Vou fazer só o cantinho aqui. Vou deixar bem marcado. Só essa parte aqui que eu vou deixar escura. Por enquanto. E passo o esfuminho, tiro a marca aqui. E vou continuando aqui. Agora eu já vou pegar o B. Repare que eu vou passando camada de acordo que eu vou querendo escurecer. Eu vou escurecendo aos poucos. Eu já passei H, HB e agora eu já vou vir com B. Vou fazer a mesma coisa. Porque se eu tivesse vindo com o B direto, eu não consigo fazer esses efeitos assim. Ela é mais lisa, né? E eu não consigo fazer o degradê. Vai ser mais claro, vai escurecendo aos poucos. Por isso que eu vou fazendo por camada. E o movimento sempre curtinho. Agora eu voltei no HB e vou reforçar alguns pontos aqui, já fazendo textura já. Eu volto um, porque agora eu consigo ter mais domínio aqui, eu volto uma tonalidade, porque aqui eu consigo apertar mais um pouco para fazer a textura. Faço a textura em cima de onde que eu já passei grafite, ó. Por isso que eu volto uma tonalidade, para eu poder apertar aqui e conseguir fazer. Fazendo alguns pontinhos. É bem suave essa tonalidade, essa textura aqui. Com pincel de cerda macia, eu tiro um pouco as marcas também. E eu vou formando aqui até chegar no ponto que eu quero. Com o lápis borracha, eu vou dar alguns brilhos aqui. E com a 2.3, eu vou reforçar também alguns pontos aqui também. Essa parte da ponta aqui, ó, ela tem mais brilho. Então eu vou reforçar bem ela aqui, ó. E vou mesclando os dois, ó.
Fazendo algumas batidinhas. Para começar a dar alguns poros aqui, ó. Com a parte da ponta aqui certinho, ó. Vou tirando e vou limpando aqui. E eu venho mesclando. Vou escurecendo alguns pontos, clareando outros, até chegar na textura que eu quero aqui, na tonalidade que eu quero. Eu vi que aqui eu tenho que escurecer mais, ó. Que eu já tô com B. Eu vou passando ele e vou mesclando para não ficar muito marcado, ó. A gente vai fazendo degradê. Em alguns lugares aqui eu já vou fazendo alguns pontinhos, para ficar essa texturazinha ali, ó. Agora tem que colocar um pouquinho de H aqui, voltar com H, para separar esse brilho dessa parte do rosto aqui, ó. Fazer uma sombra bem suave aqui, ó. Porque como aqui tá claro, já não pode, aqui tem que dar uma sombra para poder separar. A gente vem e suaviza ela. Aí já destaca o brilho ali, ó. A gente já vai vir com HB, já fazendo essa parte de sombra aqui embaixo. Por enquanto só vou passar mesmo. Aqui a gente já vem marcando a sombra aqui da boca. Sempre vou passando e espalhando com grafite, com esfuminho, para dar essa sombra aqui, ó. Com o próprio esfuminho eu vou espalhando e já fazendo a textura já. Eu fazendo essa base, eu já consigo vir por cima e escurecendo os pontos que eu quero. Agora eu só venho escurecendo alguns pontos que eu quero aqui. E depois fazendo brilhos até formar o que eu quero.
Agora eu volto com H e vou fazer agora a textura por cima aqui, ó. Você lembra que eu falei com vocês que alguns lugares eu volto com lápis mais claro que eu consigo alisar e eu apertando ele um pouco mais eu consigo escurecer também? Porém eu tenho que apertar ele um pouquinho mais aqui, ó. Nós conseguimos fazer a textura com ele mais claro em cima de onde a gente já passou. Lápis mais escuro. Agora já estou com 4B, escurecendo alguns pontos aqui. É um trabalho demorado porque a gente tem que ir escurecendo aos poucos. Com o 4B eu vou reforçando algumas sombras. E vou passando esse fuminho também. Com o próprio esfuminho eu faço algumas texturas. Agora eu já vou vir aqui e já vou começar a preencher o fundo aqui para fazer a boca. A primeira camada aqui para fazer a boca. Como eu explico para vocês, essa primeira camada não tem muito segredo. A gente só vai colocar grafite aqui. Estou usando o HB. Só preenchendo a área mesmo. Já vou preencher embaixo também. Aí acabei de passar o HB aqui. Só preencher mesmo a área. Vou passar esse fuminho para tirar bem as marcas.
Deixar bem lisinho, para ser bem. Agora, com o lápis, esse lápis aqui, Derwent Onyx Dark, eu já vou marcar alguns pontos aqui que vai ter textura nela. Eu vou deixar marcado aqui já. Igual eu fiz naquela boca que eu expliquei a vocês, porém essa daqui é só umas marquinhas mesmo. E aquela boca eu fiz essas marquinhas primeiro. Aqui eu já estou fazendo depois da camada de HB. Isso não tem problema não. Só umas marquinhas mesmo. Agora eu já venho com o lápis B e vou começar a fazer algumas texturas aqui. No sentido que tá na boca. Essas marquinhas, bem suave. E vou escurecendo alguns pontos também. Vou passando e vou mantendo algumas áreas de brilho aqui, ó. Fazendo algumas marquinhas bem suave. E vou mesclando as tonalidades aqui. Parte do canto eu posso apertar um pouquinho mais. Agora eu já venho fazendo a sombra de cima, já para realçar a boca aqui, ó. Porque com a sombra também eu vou ter a base aqui de se eu preciso escurecer mais, se eu preciso clarear mais. Vou passando com bastante cuidado, não posso exagerar nessa sombra não. Só mesmo um toque aqui, já para começar a gente ver aqui como é que a boca tá ficando. E sempre tirando bem as marcas pra gente não deixar contorno. E eu já vou chegando na tonalidade que eu quero. Por isso que é aos poucos que a gente vai chegando. A gente nunca vai direto com o lápis que a gente quer. Aqui eu continuo com B. Eu vou fazer a parte de baixo aqui também, escurecendo alguns pontos. Essa é a segunda camada ainda, tá, pessoal? A gente ainda vai vir fazendo a terceira camada e depois ainda fazendo o acabamento dela ainda. Vocês podem reparar que eu sempre falo em camadas. A segunda camada eu também não me preocupo tanto em fazer muita textura não.
Já vou passar HB aqui também. Já vou fazer esse acabamento aqui na boca aqui já. Só colocando HB mesmo, não tô fazendo textura não. Agora que eu já coloquei essa primeira camada, a gente tem como agora vir trabalhando com a lapiseira com grafite 4B. A gente já vai começar a colocar todos os pontos escuros aqui na boca e nessa parte dos dedos aqui. Já começa a fazer algumas texturas e marcar bem aqui já. Com muito cuidado essa parte. Agora eu tenho que apertar bem, tá? Para fazer bem escura essa parte, para diferenciar ela de um lado da boca para o outro. Faço algumas marquinhas. E agora eu venho trabalhando textura já mais escura. Fazendo algumas marquinhas mais leves. E vem separando a parte escura da clara aqui também. Com a esfuminha eu tiro um pouco as marcas. E de acordo que a gente vai tirando a lapiseira aqui, ela já vai fazendo mais claro um pouco. A gente vai tirando o peso da mão. Porque a gente não pode sair daqui toda escurona igual tá na beirada, não. A gente vai tirando o peso da mão aos poucos. E repara que a gente vai fazendo com esse fominho, mesclando os tons. Só essa parte aqui que ela tem que ser bem marcada para tirar, para dar uma diferença aqui dessa parte para essa. Ó. Então ela tem que dar essa sombra aqui bem marcada, tá? Só nos cantos aqui, ó. Para diferenciar aqui o dedo da pele. A sombra que dá, né? Agora com a própria lapiseira com grafite 4B, eu venho fazendo algumas texturas aqui. Vou escurecendo alguns pontos. Essa parte aqui já é um pouquinho mais escura, porque ela pega a sombra aqui da boca. Eu vou fazendo e tirando as marcas.
Eu continuo com a lapiseira 4B. Vou escurecendo agora algumas partes em cima. Só que eu não tô apertando ela não, tá? Só tô passando ela devagar, ó, sem apertar. Só para reforçar alguns pontos aqui. Se eu apertar, ela vai ficar muito escura e vai sair da tonalidade que é da boca aqui mesmo. Agora com um pouquinho de H só, pouca coisa, só vou encostar um pouquinho aqui. Coisa mínima, só encostei. Vou pegar o pincel de cerda dura e vou espalhar ele aqui, ó, juntamente com o preto, que já está no meio da boca ali já, ó, nessa parte aqui escura. Então eu mesclo as duas partes ali. Eu volto com a lapiseira com grafite 4B e vou reforçar a parte de baixo aqui dela. E reforçar algumas texturas. Porque esse dente ele tá com sombra. Ele fica escuro mesmo. Continuo reforçando alguns pontos. Agora com o B, eu vou reforçar essa parte aqui, ó, de sombra. Vou colocar grafite aqui. Vou reforçá-la bem aqui. Depois que a gente colocou bastante grafite aqui já, a gente agora vem trabalhando alguns brilhos. Fazendo algumas batidinhas aqui. Quero deixar mais clarinho essa parte aqui. A gente vai passando e vem passando o esfuminho também, corrigindo alguns pontos que a gente passou muito. E também suavizando algumas áreas também. Fazendo algumas batidinhas já para clarear e fazer os poros. Aí eu venho também com o pincel de cerda macia e vou passando ele também para tirar alguns lugares que passou muito. Então a gente vai clareando aos poucos. E passa ele também um pouco para suavizar. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não exagerar, tá? Então já suavizei aqui um pouco. Agora com a caneta borracha 3.8, eu vou vir aqui clareando essa parte aqui, ó. Vou passar, depois vou suavizar também um pouco. Não vou deixar muito marcado assim não. Passando ali. Com o lápis borracha também eu suavizo um pouco. Para não ficar muito marcado. Tá vendo? Eu passo ela com lápis borracha, eu já suavizei ali. E vou usar o esfuminho também para suavizar mais. É um trabalho bem minucioso. Você vai, passa um, suaviza com o outro. A gente já continua fazendo alguns brilhos. Só alguns pontinhos mesmo, tá? Eu não posso
exagerar aqui não. Do lado da marquinha que eu fiz, eu passo ela também para dar esse brilho. Em cima já tá bom, não vou passar muito. Embaixo a mesma coisa. Onde eu fiz escuro, eu passo ela. Clarear alguns pontos aqui. Uma batidinha. Já começa a clarear bem aqui meu desenho. Dá uma clareadinha aqui também no nariz. Depois a gente vai voltar aqui e vai fazer um acabamento no desenho todinho, tá? Vou voltar no desenho aqui, vou fazer no nariz de novo mais algum acabamento, até chegar no ponto certinho que eu quero. Reforço mais com o 4B alguns pontos. A parte de baixo dela aqui é bem escura, pra gente destacar ela aqui, ó. Tô usando o grafite 4B, tá? Então a gente vai fazendo isso, ó. Vai escurecendo alguns pontos, clareando outros, fazendo brilhos. Até chegar na tonalidade que a gente quer. Então a gente vem fazendo dessa forma, vai escurecendo aos poucos e sempre passando o esfuminho para tirando as marcas, ó. Então pessoal, a gente está terminando essa aula. Até a próxima.